Tem uma pessoa que sabe que eu sou inocente. É o canalha do Moro. E é o canalha do Dallagnol. Mas eu queria pegar uma outra figura, Lula. Quando teve aqui, acho que 2 eventos no Tuca aqui de apoio à reeleição da Dilma, veio um advogado do Paraná aqui e queria fazer um discurso de apoio à Dilma, dizendo, aliás, no lugar do Celso Antônio Bandeira de Mello, que não pôde ir, ele queria ser o orador, e ele dizia para os organizadores do evento que ele queria mostrar que tem lado, que apesar de vir de um pequeno estado do Paraná, ele tinha lado e tudo, que era o ministro Luiz Edson Fachin. O que era o Luiz Edson Fachin antes da Lava Jato, Lula? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não conheço bem o Fachin. O Fachin, ele tinha o respaldo de muita gente boa que conhecia ele, que achava que ele era um bom advogado. Você tinha muita gente boa, do PT, fora do PT, do Sem Terra, fora do Sem Terra, senador, tinha muita gente boa. Advogados amigos meus, todo mundo tinha um bom conceito do Fachin. Uma vez, um companheiro, eu vou citar o nome agora pela primeira vez, me disse o seguinte: Lula, quando você tiver que indicar alguém para a Suprema Corte, o conselho que eu te dou é para você indicar uma pessoa que já tenha biografia construída. Não indique nunca ninguém que assuma a toga para construir sua biografia, porque você vai ter problema. Bom, eu tive conversa com o Fachin e não quis indicar o Fachin. Eu não indiquei o Fachin em 2003. Depois, a Dilma indicou, sabe? E tinha muita gente que pedia por ele era um bom advogado, era muito conceituado. Agora, eu acho que muita gente foi influenciada pela pressão dos meios de comunicação, sobretudo da Globo. Mas, Ricardo, por que você não indicou ele? Qual foi aquele pontinho que chamou a sua atenção? Eu não indiquei porque não achei que era o momento de indicar ele. Não que eu tenha indicado pessoas que foram melhor do que ele. Natif, quando você vai indicar um ministro da Suprema Corte, você recebe primeiro uma lista de apoio de muita gente, depois você, às vezes, consulta, sabe, advogados, amigos seus, depois você ouve o advogado-geral da União, depois você ouve o Ministério da Justiça. Você conversa com muita gente para poder indicar uma pessoa, sabe? Sobretudo no caso de quem não é advogado. Sabe? Você indica, as pessoas têm reputação, você indica. Eu tenho orgulho, sabe do quê, Nassif? Eu nunca indiquei um amigo meu. As pessoas que eu indiquei eram pessoas que estavam fazendo júri e tinha indicação suficiente de deputados, de senadores, de advogados, de sessão da OAB. Eu não me arrependo disso. Sinceramente, eu não me arrependo. Eu possivelmente, se eu tivesse hoje que votar à presidência e tivesse que indicar as pessoas e eu tivesse a mesma informação que eu tinha na época, eu indicaria. Mas, Lula, eu jamais imaginei que a falta de provas contra o Zé Dirceu fosse resultar na lei do domínio do fato. Eu jamais imaginei. Sabe, que por falta de prova eu pegasse a questão do domínio do fato. Eu jamais imaginei que eu pudesse ser condenado por fato indeterminado. Ou seja, quando eu não tenho prova, eu sou condenado. O que é a minha angústia, Natif? A minha angústia é que eu estou dizendo que o Sérgio Moro é mentiroso quando eu fiz a minha primeira audiência. Eu não estou dizendo agora por causa do Intercept ou por causa do hacker. Eu estou dizendo desde a minha primeira audiência. Eu falei, você está condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais. Sabe? E o que eu fico triste é que eu gostaria que a Suprema Corte lesse uma acusação contra mim. E que, se eu estiver errado, me condene. Eu não, sabe? Eu mereço ser punido como qualquer cidadão que cometeu um ilícito nesse país. Agora, eu tenho consciência da minha inocência. Então, eu só quero que julguem. Qual que foi a sensação de ver a Polícia Federal entrando na sua casa, revirando o seu colchão? Olha, não queira isso para você.
Não quero isso para você. Sobretudo a Polícia Federal, que eu acho que não teve um governo que apostou no fortalecimento da Polícia Federal como eu. Não teve um governo que teve o cuidado de investir na inteligência da Polícia Federal como nós. E não teve um governo que acreditava que as instituições tinham que ser fortes. Eu continuo defendendo uma Polícia Federal forte, continuo defendendo o Ministério Público forte, mas, por ser forte, essas instituições, elas têm que ter gente mais gabaritada, mais competente, sabe? Gente com mais bom senso. Eu descobri que tem muito procurador que é analfabeto político, não entende nada. Esse canalha desse Dallagnol não teve a coragem de, numa audiência minha. E eu notava, nos inquéritos que eu ia responder na Polícia Federal, que eles não estavam querendo saber da verdade. Eles só queriam que eu respondesse para eles poderem concluir a tese deles. Eles já tinham uma tese formada. Então, eu fiquei decepcionado. Eu estava levantando para fazer ginástica. Eu já estava com a minha roupa de ginástica, porque eu levantava cedo. Aí o companheiro que trabalha comigo falou: presidente, a Polícia Federal está aí. Aí eles entraram na minha casa, o cara cheio de dedo, o doutor Luciano, que é esse que depois foi, dizendo que eu não faço parte da Lava Jato, eu estou aqui, não sei para as contas e tal. E eu fui para o aeroporto fazer aquele depoimento fatídico. E eles ficaram em casa, ficou um pessoal meu. Sabe o que eu fico triste? É que se eles ficaram na minha casa, levantaram o colchão, abriram coisas do fogão, da televisão, e não me encontraram nada, eu esperava que eles tivessem a coragem, porque cada um vai com uma maquininha pendurada no pescoço para tirar foto. Eu esperava que eles tivessem a coragem de dizer à opinião pública: olha, nós invadimos a casa do presidente, levantamos o colchão da casa dele, invadimos o tal sítio de Atibaia, invadimos a casa dos 4 filhos do presidente e não encontramos nada. Eles poderiam ter feito isso, não poderiam? Quando eles encontram qualquer coisa, eles fazem questão de fazer um carnaval. Quando não encontram, enfiam o rabinho no meio das pernas e fingem que não foi com eles. Eu te confesso que é desagradável. Eu espero que aconteça com vocês. Um ponto que chama muito a atenção aí é o seguinte: quando vem o mensalão, você teve todo aquele episódio de criar uma narrativa em torno de um desvio de recursos da Visanet, que a gente sabe que não ocorreu, tem laudos mostrando que não ocorreu, mas ali ficou nítido que assim como na CPI da última hora do Vargas, que, digamos, o golpe tinha encontrado a sua conformação. Ou seja, você pega uma operação, essa operação gera um conjunto de notícias diárias, você não precisava mais daqueles fake news da Veja, e essas notícias diárias, a narrativa, quem dá é a mídia. Até eu pensei na época, eu falei: olha, Deus é bom, falou: olha, esse metalúrgico está fazendo bem ao Brasil, eu vou dar uma chance para ele, aí quer mostrar como que se organiza um golpe. O mensalão não trouxe lição nenhuma para o PT entender que Supremo, Ministério Público, Procuradoria eram pontos essenciais de governabilidade, ou seja, que podiam desestabilizar governos? Eu vou contar outra história para você. Quando eu ganhei as eleições de 2002, eu recebi um bilhetinho. Eu não vou dizer o nome do presidente para não criar caso, mas esse presidente escreveu no bilhetinho amarelo: Lula, aprenda a seguinte lição: a Polícia Federal, o Ministério Público e a Receita Federal não tem força política para eleger um vereador, mas tem força política para derrubar presidente. Sabe? Isso, na verdade, eu posso até dizer, foi o presidente Sarney que me entregou isso na mão. Ora, baseado nisso, eu sempre trabalhei da forma mais republicana com essas instituições. Sempre. Da forma mais republicana. Nunca pedi um favor pessoal. Você está lembrado que invadiram a casa do meu irmão aqui na Pauliceia?
que morreu. O Vavá ganhava, acho que, R$ 2.500 por mês, achavam que o Vavá era rico. O Vavá morava num quarto e cozinha, uma sala aqui na Paulicéia. Sabe? Era uma escada tão íngreme para ele subir para o quarto que ele, quando amputou a perna, ficou 3 anos sem poder dormir no quarto porque não conseguia subir a escada. E acharam que esse cara era rico. Invadiram a casa dele, foram mexer no guarda-roupa dele. Sabe? Eu voltei da Índia, eu fiquei sabendo que eles iam invadir. E eu não tomei nenhuma atitude porque eu falei, bom, quem está sabendo é o Lula, é o presidente da República. Se eles querem, eu tenho tanta confiança no meu irmão que eles vão quebrar a cara. Aí eu pensei, quando eu voltei, em fazer um inquérito, investigar o comportamento dos investigadores, aí resolvi deixar para lá. Mas veja, aí nós começamos a construir todo um processo, um aparato de combater a corrupção nesse país, porque tudo que utilizaram foi feito por nós. O que eu não tinha em conta era que iria ser uma coisa de manifestação ideológico-partidária, uma coisa antiprogressismo, anti-esquerda. Era uma coisa, sabe, que me fez descobrir uma outra coisa grave, que é a república dos concursados. Sabe, essa gente pensa que é dona do Brasil. Sabe, concursado e militar pensa que são donos do Brasil. Eles se acham os mais honestos do mundo, se acham os mais éticos do mundo, se acham, mas não sei das contas, porque está com o rabo escondido. Aí, quando você vai ver a vida dele, quando você vai ver a casa dele, quando você vai ver, você percebe que eles não são diferentes de ninguém. E aí eu descobri que havia a República dos Concursados, da Polícia Federal, do Ministério Público e da Receita Federal, que tinha como objetivo destruir o PT, com a aquiescência sempre da Globo, com a anuência da Globo, referendado pela Globo, e eu não paro de dizer isso. Não paro. Não paro de dizer porque eu sei o malefício que o jornalismo dessa empresa faz ao povo brasileiro. Ela fez no governo Fernando Henrique Cardoso com pensamento único, ela fez defendendo os militares, ela fez elegendo o Collor, ela fez no meu governo como pensamento único, contrário, tudo era contrário, e ela agora ela é contra a figura do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é o cara que ela queria, mas ela não discorda de nenhuma política de destruição do país que o Bolsonaro faz. Ela não está preocupada com a destruição da Petrobras, da indústria naval, da indústria brasileira, não está preocupada com a queda do PIB, não está preocupada com a queda da massa salarial. O que ela quer é que o Bolsonaro continue vendendo tudo e que o Guedes continue sendo o ministro da Fazenda. Quando tudo isso acabar, que não tiver mais o que vender, aí então vamos arrumar um síndico que talvez ela queira um Hulk, sabe, para administrar a massa falida. É isso que está em jogo. E é contra isso, ô Natif, que eu me insurjo. É contra isso que eu me insurjo, porque esse país é poderoso. Esse país não pode abrir mão da sua soberania. A soberania ela vai desde a nossa fronteira terrestre, ao nosso espaço aéreo, a nossa fronteira marítima, a nossa educação, a nossa ciência e tecnologia, a nossa indústria, a nossa floresta e a nossa autoestima. Soberania é muita coisa. E daí a minha mágoa pelo comportamento das Forças Armadas. Eu, essa semana, estou mais nervoso, porque se é verdade que o alto comando participou do boletim do Vilas Boas contra a possibilidade de eu ser candidato, eu, sinceramente, perdi o respeito por muita gente que eu respeitava. Então, obviamente que eu não posso, por isso, Natif, ficar zangado, ficar raivoso, porque quando a gente, é um conselho que eu te dou também, quando a gente fica zangado, a gente dorme mal, a gente come mal, a gente engorda. Então, eu tento tratar isso com bom humor, dizendo ao povo brasileiro, sabe, que nós vamos consertar esse país. Esse país não pode ter um botijão de gás a R$ 105. Não pode ter. Esse país não pode ter a gasolina a R$ 5,50. Esse país não pode ter o diesel a R$ 5,25. Esse país não pode, efetivamente, ver uma picanha custar R$ 100.
No meu governo, o povo mostrava picanha, sabe? Baratinha para o povo comer, filé, contra filé. Está tudo quase que impossível do povo comer. É a cebola, é o tomate, é a carne, sabe? Está tudo caro. E esse governo não fala disso. Sabe? Não tem ninguém discutindo isso no Brasil. Ô, Lula, eu queria explorar um ponto aí que foi pouco analisado no seu governo. Quando veio o auge do mensalão, sempre tem essas campanhas sistemáticas. Eu gosto de ler rodapé de jornal. Porque no rodapé vão aquelas informações que são as mais relevantes, que são escondidas. E uma coisa me chamava a atenção na época lá, que o pessoal falava, você acordava às 6 da manhã, coisa assim, começava a disparar telefonema às 7. E daí eu comecei a conversar com alguns ministros seus para tentar entender o modelo de gestão. Estou falando de gestão agora, que coisa que os liberais gostam. E eles me contaram que você tinha uma estratégia, que você reunia. Primeiro você fazia estimulava o pessoal a trazer ideias lá. E depois você submetia as ideias a três testes aí. O que é bom para o país, o que é bom para o meu governo, ou 2 testes, uma coisa assim. E depois você fazia o meio-campo entre os ministros, articulando as ações. O Haddad uma vez me contou, chegou para ele e falou, Haddad, eu preciso de uma notícia boa. Daí ele falou, tem uma política assim, assim, assado, mas o Palocci está segurando. E você fazia... Como é que era esse estilo de... Como é que você conduzia aí as reuniões ministeriais e fazia depois o acompanhamento daquilo que era decidido? Olha, a primeira coisa importante, Nassif, que eu poderia dar de conselho para as pessoas, é que tem uma coisa chamada óbvio, que se você fizer o óbvio, você tem chance de acertar mais do que se você ficar inventando. A segunda coisa que eu fazia era que, quando eu reunia o governo, eu proibia que tivesse política de ministro. Se o ministro tivesse uma ideia, ele que levasse a ideia para mim, e se essa ideia fosse boa, eu levava para uma reunião ministerial para transformar em política de governo. Porque eu queria que todo mundo soubesse o que estava acontecendo. Nós tínhamos um material feito pela minha assessoria Clara Ante, que era uma espécie de uma gazeta interna, uma revista interna, que todos os ministros recebiam o que estava acontecendo em todas as pastas. Eu queria que o Roberto Rodrigues da Agricultura soubesse o que estava acontecendo na pesca. Eu queria que a pesca soubesse o que estivesse acontecendo na fazenda. E eu nunca admiti que a fazenda vetasse qualquer coisa por capricho da fazenda. Porque eu conheço a história de quem está na fazenda, a história de quem é tesoureiro de um clube, do sindicato, que eles adoram sentar em cima do dinheiro. O maior prazer deles é dizer, eu tenho tanto guardado, eu tenho tanto guardado. E eu sempre tive a ideia que dinheiro público é bom quando ele se transforma em obra, quando ele se transforma em emprego, quando ele se transforma em renda. Então, o dinheiro bom é aquele que a gente aplica, é aquele que a gente gera emprego, é aquele que a gente gera crescimento econômico, é aquele que a gente gera, sabe, valorização do patrimônio público. Então, isso fazia o seguinte, eu não aceitava que o ministro da Fazenda vetasse. Vetou, traz aqui na mesa. Sabe? O ministro está contra, eu quero aqui na mesa junto com você para ele explicar. Então, eu chamava o ministro da Fazenda, chamava o ministro autor da queixa, chamava a Dilma Rousseff, o meu amigo Zé Alencar, que participava de quase tudo comigo, e eu falava, eu quero saber qual é a divergência aí. Vamos fazer esse negócio ou não vamos fazer? E fazia. E dava certo. E dava certo. Às vezes o ministro falava, não, mas isso está custando tanto. Eu falava, gente, pare de imaginar quanto é que vai custar. Imagine como custou, quanto custou não fazer. Eu fico pensando, Nassif, quanto custou não fazer a reforma agrária quando o mundo inteiro fez? Quanto custou ao Brasil não fazer o fim do alfabetismo quando todo mundo fez? Ou seja, então, na medida que você fica regateando, não pode fazer, e quando chega numa época de guerra como essa que a gente está, o dinheiro aparece. Aonde foi que apareceu o dinheiro para fazer o auxílio emergencial?
Quando o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, na época, o Brasil gastou o equivalente a 11 orçamentos que o Brasil tinha. Você acha que o Roosevelt, quando foi entrar na Segunda Guerra Mundial, ficou pensando em déficit fiscal? Não, guerra é guerra. Nós estamos agora numa guerra. Então, agora, você sabe da minha ideia, né? Eu estou favorável que se aumente a base monetária desse país, que se pegue um dinheiro para cuidar da vacinação do nosso povo, que pegue uma outra parte para investir em obras de infraestrutura. Quando essa pandemia acabar, vamos discutir economia. Primeiro vamos vencer a guerra, depois vamos discutir economia. Ô Lula, um ponto que chama atenção no seu governo, parecia, eu vendo de fora como jornalista, que você achava que você tinha 3 forças que podiam desestabilizar o país, tinham que receber um tratamento adequado. Aí, as Forças Armadas, que foram preservadas até o máximo. A outra, o mercado. Eu acho que havia um receio desses movimentos de câmbio e tudo. E a outra, a mídia, que você tinha... essa ideia de que você tentou segurar a mídia é um fake news aí. Mas isso aí levou a uma situação que foi a política de juros e câmbio do Banco Central, que foi endossada em todo o seu período, que teve um papel central também aí na desindustrialização do país e na criação dessa financiarização, embora, por razões óbvias, estratégicas, aí te permitisse fazer uma grande obra social. Por que manteve aquela política de câmbio e manteve não quero fulanizar, mas um blefe que nem o Henrique Meirelles? Pode polarizar, querido, não tem problema não. Deixa eu te falar uma coisa. O que é importante em política, Nassif, se um dia você for presidente do Brasil, você vai ter que levar em conta é que você tem que trabalhar de acordo com a correlação de força que você tem, sabe? Seja na Câmara, seja no Senado, seja na sociedade. Só para você ter ideia, eu, quando criei o Conselho de Desenvolvimento Social, tá lembrado? Sim. Tinha empresários que participavam as centrais sindicais, participavam pastores. Na primeira reunião que eu ia fazer, eu fiquei sabendo que o Gerdau estava reunido no hotel com um grupo de empresários para discutir a participação dele nesse conselho e impor aquilo que eles acreditavam. Eu, sabendo disso, o que eu fiz? Eu, na hora de montar a mesa para as pessoas sentarem, eu coloquei cada pessoa com um antagônico. Por exemplo, eu peguei o Gerdau, coloquei o Gerdau sentado do lado de uma central sindical. Eu coloquei um bispo da Igreja Católica, coloquei para sentar junto com o pastor. Eu coloquei o Abílio Diniz, coloquei junto com outra pessoa. Ou seja, eu coloquei os antagônicos junto para que eles conversassem, se conhecessem e parassem de bobagem, porque o conselho era para tentar construir um jeito da sociedade civil interferir no governo. E depois ficou sendo uma coisa extraordinária. Eu vou te falar, primeiro, as Forças Armadas. Eu já contei isso, eu vou te contar, nunca te contei, mas já contei uma vez. Eu fui eleito presidente da República, eu não conhecia nem um soldado raso. E eu precisava escolher os 3 comandantes. E eu não queria ficar com o comandante do Fernando Henrique Cardoso. E eu não tinha ninguém, eu não conhecia nenhum coronel, não conhecia nenhum general. O único general que eu conhecia era o Dilermando Monteiro, que era da 2º Exército, quando eu fiz as greves em 78. Mas ele já estava aposentado. Aí o que eu fiz? Eu falei para o Luiz Mercadante: Luiz, teu pai foi general, teu pai foi da Escola Superior de Guerra, teu pai é tido como linha dura, você tem um irmão como coronel, sabe? É o seguinte, eu quero conversar com ele. Eu quero ir na tua casa conversar. E o Aloysio marcou uma conversa com o pai dele, com o irmão dele. E eu fui conversar sobre as Forças Armadas. Aí o general Oliva me disse uma coisa: olha, presidente, o senhor tem toda a liberdade de escolher quem o senhor quiser para o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O conselho que eu posso lhe dar é o seguinte: na carreira militar, a gente entra numa fila.
É uma fila que, às vezes, demora 40 anos para a gente chegar perto de ser alguma coisa na vida. Então, se o senhor, ao escolher um comandante do Exército, escolher um cara que está em quarto lugar, o senhor vai ter problema, porque quem está na frente vai ficar zangado. É como a fila do INSS. Eu estou lá desde as 4 da manhã, chega um nazista e quer entrar na minha frente, vai ter porradaria. Ele falou, se o senhor escolher os primeiros da fila, eu posso lhe garantir uma coisa, as pessoas lhe serão fiéis, lhe serão leais, e o senhor não terá problema. E assim foi feito. E eu não tive problema. Não tive um problema nas Forças Armadas. Aí eu descobri, sabe, que o nosso exército estava quase falido. Estava quase falido. Tinha muita coisa velha. O nosso batalhão de engenharia, que era famoso para construir obra, sabe, em lugares íngremes, na Amazônia, tudo, não tinha mais nada. Eu resolvi renovar o potencial do nosso batalhão de engenharia. Os militares recrutas, os jovens, eram liberados às 11 horas porque não tinha comida, não tinha o famoso rancho. Eu acabei com isso. Eu instituí o salário mínimo e eu criei a Escola Soldado Cidadão. Fiz um convênio para que os meninos que fossem recruta pudessem fazer um curso no Senai. Tá? Ao mesmo tempo, eu comprei alguns navios para a Marinha. E eu reconstruí a ideia de fazer o enriquecimento de urânio não parar, porque Iperó estava quase fechado. Eu lembro que eu assumi um compromisso de colocar 130 milhões para que, há alguns anos, a gente terminasse aquele negócio lá. Porque o Brasil tem tecnologia muito competente. E a aeronáutica, que não tinha avião. Os aviões da aeronáutica, um era sucatão, que caiu o motor com Marco Maciel em Pernambuco. O outro, Fernando Henrique Cardoso, não voava mais, ele tinha que alugar avião. E o sucatão viajava com os 10 mecânicos dele, porque quando ele parava, caiu um monte de parafuso. Aí eu fiquei pensando, porra, que país é esse, oitava economia do mundo, que não se respeita? Comprei um avião. E comprei muito avião para a aeronáutica. Muito. Eu lembro que a Rio Sul tinha, acho que 15 ou 16 aviões de 55 lugares que ela não pôde pagar, sabe, para o BNDES. Eu falei, vou pagar e fica para a aeronáutica. E comprei avião, fizemos um acordo para construir o C-90, que está inaugurado agora, para construir helicóptero agora, sabe? Dar o mínimo de decência para esse país. Então, eu mantive uma relação muito, muito boa com os militares. Eu fico chateado quando eu soube que eles não queriam que eu votasse. Eu fiquei chateado e vou cobrar em algum momento. A segunda coisa é o mercado. O mercado é volúvel. O que o mercado precisa é, efetivamente, sabe, de gente para gastar dinheiro para o mercado existir, das empresas crescerem. E isso nós oferecemos como ninguém jamais ofereceu. Eles sabem disso. Eles sabem o que foi o crescimento dos bancos, o que foi o crescimento, sabe, das empresas, da loja, do comércio. Eles sabem disso. E era muito aberto na FIF, porque em economia, eu aprendi uma vez, conversando com o ex-ministro da Economia, que terminou virando meu amigo, chamado Rich Peter. Não sei se você conheceu, um alemãozão. Sabe? Ele falava assim, o Lula, ele me tratava de Lula, porque eu era dirigente sindical e tive algumas conversas com ele. Ele falava assim, ô Lula, a economia ela só dá certo se você não mentir e não tentar enganar ninguém. O que tiver que ser feito, seja feito à luz do dia. Sabe? Então, tem que ter previsibilidade. Então, isso aconteceu com o mercado e eu tinha uma relação com todos os empresários. Eu duvido que tenha um empresário que diga que o Lula o distratou. O que eu não aceitava era mentira. Porque empresário é uma raça ruim. Você fazia uma reunião no Palácio do Planalto, você podia atender 99% das coisas que eles reivindicaram. Quando ele saía, que a imprensa perguntava, e daí, está bem?
Ah, mais ou menos, ainda falta. Ou seja, eles nunca falam obrigado. É um povo avarento. Para o povo, você dá R$ 10, ele agradece. Para o empresário, você dá 10 milhões, ele fica até amaldiçoando, porque ele quer mais. Sabe, eu nunca vi, e não sei se no mundo tem uma classe empresarial que gosta de mamar nas tetas de uma vaca chamada Brasil, como a nossa classe empresarial. Sinceramente, eu não sei. Tá? Mas a gente vai dizer, então eu não tive problema. E veja, eu tive problema com a mídia. Eu tive problema com a mídia. Eu não sei se porque eu era torneiro mecânico, porque o meu vocabulário é pequeno, sabe? Tem gente que tem um vocabulário de 30 mil palavras. O meu acho que não chega a 3 mil palavras. E eu vou me virando e vou sobrevivendo. E eu acho que ele não gostava muito de mim, porque eu os tratava muito bem. Eu sempre os tratei, sempre os respeitei, fazia reunião com eles, me visitava no Planalto, mas eu via as matérias, eu achava que tinha um certo desconforto dele comigo na presidência e um certo desconforto com o acerto do meu governo. Ou seja, eles nunca aceitaram o programa Luz para Todos, eles nunca aceitaram o programa Minha Casa Minha Vida, eles nunca aceitaram o programa Bolsa Família. Tudo que eu fazia que incluía ou gerava emprego era um desastre para eles. Eu lembro do Alicam, eu dizendo, não, o Lula precisava estar investindo em rodovia, em estrada. E eu dizia, o dia que o povo comer cimento, eu vou priorizar a estrada. Mas enquanto o povo precisar de farinha e feijão, eu vou priorizar política de inclusão social. Então, Nassif, eu certamente não soube cuidar da mídia, nunca o destratei. Assinei todos os documentos pela liberdade de imprensa que a gente tem que assinar, que vem de Nova York, que vem no tempo conta e tal, e eles nunca foram democráticos comigo, só eu com eles. Então, isso é lição que fica para mim, querido. Essa é a lição que fica para mim, e esses dias eu falei numa entrevista, graças a Deus, para enfrentar a escuridão da imprensa oficial, da imprensa grande, nós temos hoje uma constelação, sabe, de blogs como Deus, da imprensa alternativa, que permite ver a escuridão ficar mais bonita e ficar clara. Então, é assim que a gente vai enfrentá-los. Lula, uma última questão aí para a gente... Você, quando estava internado lá no Sírio-Libanês, fazendo tratamento, a Dilma também estava internada, eu soube que você chegou um dia a quase sair do seu quarto para ir conversar com a Dilma para ver se você se candidatava a presidente. E, na outra ponta, a presidente estava irredutível em se recandidatar. Tem fundo de verdade aí, não? Não tem. Não tem porque, Nassif, deixa dizer uma coisa séria. A Dilma sempre foi de uma lealdade comigo, sabe? Que eu não acredito que tenha no mundo uma pessoa for mais leal com outra do que ela foi comigo. E eu tinha uma relação de respeitabilidade pela Dilma muito grande. Eu só seria candidato a presidente em 2014 se o PT e a Dilma pedissem para eu ser. Eu jamais iria violentar um direito que era legítimo dela querer sua reeleição. Agora, eu queria ser candidato em 2018. Eu tinha vontade, sabe por quê? É porque eu acho que tem muita coisa para fazer no Brasil. Eu acho que o Brasil não pode continuar do jeito que está. É preciso a gente construir, sabe, uma situação em que o povo volte a acreditar em sonho, volta a ter esperança, volta a ter... Sabe, eu quando vejo um presidente da República ficar fomentando a venda de armas e brigando contra os livros didáticos, quando ele deveria estar colocando um livro na mão do povo, está colocando carteira profissional na mão do povo, ele quer colocar arma. A quem interessa as armas que ele está colocando? Aos bolsomínios dele, aos terratenentes do campo, para quem estava atirando sem terra. A quem interessa essa quantidade de armas? Será que a sociedade civil vai virar agora, sabe, um faroeste? Todo mundo armado dentro de casa para enfrentar quem? Os bandidos vão entrar nessas casas, vão tomar essas armas e vão ficar armados.
Eu disse no outro programa da internet, pode ficar certo, se o PT ganhar as eleições, nós vamos voltar a discutir política de desarmamento. Eu quero o Estado tem que estar, sabe, no lugar que o povo precisa. Só tem violência porque o Estado não está com escola, não está com cultura, não está com emprego, não está com saúde na periferia desse país. A hora que o Estado cumprir com as suas obrigações, haverá menos violência, menos necessidade de arma, mais necessidade de investimento em emprego, mais necessidade de investimento em tecnologia, mais necessidade de investimento em educação e universidade, mais necessidade de investimento no bem-querer desse povo, na autoestima desse povo, sobretudo na questão cultural. Sabe? Então, esse antagonismo nós temos que criar, porque não é possível que a gente continue com um governo genocida como esse, brincando com máscara, dizendo que não pode usar máscara, dizendo que não sei das contas. Ele não leva em conta que ontem morreram, 1.582 pessoas. Ele não leva em conta isso. Para ele, esses mortos não valem nada. Esse cidadão mantém um ministro da Saúde que me parece que o que ele menos entende é de saúde e de logística. Fica prometendo vacina quando não tem vacina, porque não encomendou. E eu digo sempre, quando veio a gripe, no meu último ano de governo, aquela N1, sei lá, sabe? Nós vacinamos 80 milhões de pessoas em pouco tempo. O Brasil tinha uma rede de vacinação que era motivo de orgulho no mundo. Agora, Nassif, imagina se a gente não tivesse o SUS. O SUS que foi criticado desde que foi criado, imagina se a gente não tivesse o SUS, a desgraceira que a gente estava vivendo nesse país hoje. Então, eu quero parabenizar todo o pessoal da saúde, inclusive aquelas pessoas que trabalham no SUS, que foram massacradas durante muito tempo. Graças a vocês, a gente tem esperança de sobreviver. É isso. Lula, agora a última questão que o Stucker pediu até meio de e-mail, então agora é a última mesmo. O estado de exceção começou lá atrás. Aquela comitiva de vocês no Rio Grande do Sul sofreu atentado, nada foi apurado. Jogaram bombas aí no Instituto Lula e nada foi apurado. Como é que você se sentiu estando no Sírio-Libanês e sabendo que num outro quarto estava o maior responsável por todo esse jornalismo de lixo que imperou nesse tempo, que era o Roberto Tivita? Você foi visitá-lo? Tem uma experiência fantástica. Aliás, o Ricardo Couto já publicou uma materinha sobre isso. Eu estava internado no Sírio, me refazendo do câncer, quando eu fiquei sabendo que o Roberto Tivita estava internado. Aí eu chamei o doutor Calil, eu falei, Calil, eu quero visitar o Tivita. Sabe aquela tapinha de luva de pelica que de vez em quando você tem que dar nos seus distratores? Eu quero ir lá. E fui eu e a dona Marisa, o Calil e uma assessora dele chamada Ludmila. Nós fomos visitar. Quando cheguei lá, o Roberto Tivita estava lendo o Estadão, e ele levantou, presidente, que surpresa a sua visita aqui, e eu estou lendo aqui uma matéria de uma grande jornalista do Estadão, eu não sei o nome dela, uma que escreveu o livro do Collor. Dora Kramer, talvez. A Dora Kramer, ela é uma grande jornalista, né, presidente? Eu falei, ela era uma grande antes de virar, sabe, antes de virar caixa do Serra, antes de virar porta-voz do Serra. Aí terminou essa brincadeira, sabe? Ele falou, a dona Marisa não deve gostar de mim, porque a Veja fez muita mentira sobre o filho dela e a Veja não tinha nenhum conhecimento, nada era verdade e a Veja não pediu desculpa. Então ele falou para a Marisa na minha frente, na frente do Calil, da mentira. A dona Marisa não deve gostar de mim porque a Veja mentiu muito sobre o filho dela. Puta. Sem provas. Sabe? E eu falei, doutor Roberto, eu não vim aqui discutir esse problema. Eu vim aqui só para ver como é que está a saúde e desejar uma breve recuperação. Só isso. Mas o Ricardo Couto já escreveu sobre isso, sabe?
Mas eu até fiquei com medo da Marida ficar nervosa e desancar ele, porque a Marida, quando ficava brava, sabe, não deixava barato. Mas, graças a Deus, ela se controlou e ele também estava doente. Eu sabia da gravidade da doença dele, eu não ia lá para... Eu vou visitar as pessoas. Eu fui visitar o Noblar quando ele estava operado. Eu quero o bem de todo mundo, sabe? Eu até falei para o Noblar, brincando, eu quero que você sobreviva para você continuar escrevendo contra mim. Porque eu sou assim. Natif, agora eu queria te dizer uma coisa, olha. Eu quero que você saiba que eu estou nessa luta porque eu acredito que esse país não pode, esse país não merece. Se tem uma coisa que a gente pode falar em nome de Jesus, é que, em nome de Jesus, esse país não merece uma figura grotesca como o Bolsonaro fazendo a destruição que está fazendo nesse país. Não pode. É por isso que eu vou lutar até o último fio de cabelo para que a gente possa restabelecer a democracia e eleger alguém que possa recuperar o prazer de ser feliz nesse país. Sabe? Acabar com o armamento dos bolsominions, porque, na verdade, o que ele está criando é uma guerrilha. Ele está criando alguma coisa para tentar afrontar, como fez o Trump nos Estados Unidos. Então, as pessoas que são de bem, as pessoas que acreditam em democracia, as pessoas que acreditam que é possível esse país dar um salto de qualidade, precisam ficar espertos. E quero dizer, sabe, que eu estou muito esperto na FIFA. Continuo te acompanhando e eu espero que você não esmoreça nunca. Nunca. A única luta que a gente perde é aquela que a gente não teve coragem de fazer. É isso. Então, lutemos que a gente vai mudar esse país. É isso aí, Lula. Muito obrigado aqui por sua participação e um grande abraço aí. Vou ver se a gente repete mais à frente aí essa... Um abraço, Natif. Minha solidariedade por todas as injustiças que você está sofrendo, querido. Obrigado, Lula. Um abraço. Grande abraço aí. Bom, pessoal, vai ficar disponível, obviamente, aqui. À noite nós vamos fazer um debate aí sobre essa entrevista, que trouxe muitas informações. E só para dizer para vocês, nós estamos montando um acordo aí com a Fundação Escola de Sociologia e Política para um conjunto de seminários sobre a situação brasileira. Uma belíssima fundação aí, que há muito tempo nós já temos parcerias em várias áreas de discussão de temas públicos aí. Então, acompanhe e quem se interessar pelo tema, se matricule na Fundação, que é uma das grandes instituições aqui de São Paulo. Bom, ficamos por aqui. Um grande abraço a vocês aí, então, e até a noite, então. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa a luz